Senhores, então vamos lá. Tudo bom? Rodrigo, mas aí você vai ler o livro? Pô, também. Ok. Falou. Então vamos lá, pessoal. Só para fazer uma ligação, eu queria começar hoje falando um pouco sobre a unidade de controle do nosso processador. E a gente volta para o processador para falar dos sinais de controle novamente, que a gente já tinha feito na aula passada. Tudo bem? Ok? Então, só para falar um pouquinho como a gente consegue tirar sinais de controle do processador. Aqui do lado, nós temos os 3 tipos de instruções do processador MIPS. Na verdade, 3 tipos de instruções diferentes. Né? Tipo R, as do tipo I, que estão representadas aqui como Load Store. A gente só tem Load Store do tipo I no nosso datapath. E as instruções de Branch. Nossa, até o projetor está triste hoje. Bom, vamos lá. Então, o que nós temos? A primeira coisa que você faz quando você olha para uma instrução do MIPS, certo? Nesse nosso processador, certo? Essa nossa versão, é tentar descobrir pelo opcode. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o opcode das instruções. Então, dado o opcode da instrução, nós temos algumas alternativas. Se o opcode for 0, é uma instrução do tipo R. Se o opcode for 35 ou 43, ele é uma instrução load ou store. E se o opcode for 4, ele é um branch. Então, ao olhar isso aqui, você só precisa olhar esses 6 bits e você já descobre o tipo da instrução. Ok? E você descobre um pouco mais. No fundo, o load e store tem todos diferentes ali. Então, você praticamente sabe quase tudo que você precisa saber da sua instrução. Ok? Esse é o nosso primeiro ponto importante. Uma característica interessante aqui é que, se a gente pegar as instruções do tipo R, são essas primeiras aqui, certo? Nós só vamos ter o opcode 0, mas nós temos instruções add, sub, algumas instruções lógicas e tudo mais, que é algo que a gente falou bem no finalzinho, que eu vou voltar e vou recapitular com vocês. Mas se você olhar com bastante detalhe essas instruções, você vai ver que você precisa ler 2 registradores, fazer uma operação sobre eles e guardar a resposta. A única coisa que muda entre um e outro é a operação que você vai fazer, mas os outros passos são todos idênticos. Ok? Então, entre uma operação como add e uma operação como sub, só vai mudar a operação que você vai fazer na LU, mas as instruções vão fazer todos os outros passos de forma idêntica. E justamente a operação que você vai fazer com a LU está nesse campo funct aqui. A gente olhou uma tabela, eu vou voltar na tabela que a gente viu na aula passada. Então, o que você faz é o seguinte: opa, é uma operação, é uma instrução do tipo R? Legal. Olha o campo funct e manda fazer o que está escrito lá. Certo? Em linhas gerais, está sendo terceirizado dessa forma. Então, o controle nem se preocupa tanto. Operações do tipo R, vai ao campo funct e faz a operação que você precisa fazer. Além disso, aí nós temos as operações como load, store, e nós temos o branch. Então, vamos olhar um pouquinho mais os campos dos registradores nossos. Observa que todos eles têm um campo RS. Notou? A gente sempre tem esse campo RS. Então, a gente vai sempre ter que ler esse registrador RS. É sempre um registrador ser lido. Eu não sei o que eu vou fazer com ele, mas eu vou ler esse registrador. Ok? Então, você pode ler esse registrador. Você sabe que ele vai ser lido. Depois nós temos, certo, o RT, que é o segundo registrador. O que acontece é que eu posso ler esse registrador, as instruções de tipo R vão ler esse registrador, o load vai ler esse registrador, certo? O store vai ler esse registrador e o branch vai ler esse registrador. O load é o único que vai gravar nele. Mas observa que ler um registrador não é algo muito crítico, certo? Você não perde nada por ler um registrador. Então, em linhas gerais, a gente também lê o RT de todas as instruções. O que vai acontecer é que eu vou fazer uma leitura desnecessária no load. Certo? A gente vai trabalhar e vai ler esse registrador. E aí a gente precisa detectar coisas que são dependentes de instruções. Observa que, se for uma instrução do tipo R, aí eu preciso gravar num determinado registrador e esse cara vai ser o RD. Certo? Agora, se for uma instrução do tipo load, eu vou ter que gravar nesse RT aqui em cima. Certo? Então a gente vai trabalhar direto com ele. E outro ponto importante aqui é que nós temos um campo de endereço, tanto nas instruções de load store, quanto na instrução de branch. Relembrando, quantos bits cabem aqui? 16 bits, certo? Se cabem 16 bits, a maior constante que cabe nesse campo aqui está da ordem de que valor? 2 elevado a
16 menos 1. Na prática, na realidade, como esse cara é sinalizado, certo? Você vai fazer mais de 2 a 15, menos 1 até menos 2 a 15, tá? Mas essa que é a ideia. Você tem 16 bits de valor, certo? Se alguém chegar para você e escrever uma instrução, por exemplo, vai funcionar? Colocar como imediato 2 elevado a 31? Não, né? Oi. Não. Você só tem 16 bits, né? Oi? Exatamente. Você coloca ele negativo porque ele é relativo. Ele é sempre relativo ao PC. Então, quando você tem uma determinada instrução, você salta para antes dela ou para depois dela. Mas sempre em relação ao PC. Para ser um endereço absoluto, você teria que ter um espaço de 32 bits. Mas calma aí, se a sua instrução inteira tem 32 bits, e você quer colocar um imediato de 32 bits, sobra alguma coisa? Certo? Então não vai sobrar nada. Esse que é o ponto mais crítico. Então você tem um imediato de 16 bits. Não é porque 16 é potência de 2, não. É porque é o que sobrou. Lembra daquela história? É o que sobrou. Se você pegar uma arquitetura que é bem parecida com a MIPS, por exemplo, Spark, ele não tem 16 bits, ele tem 13 bits. Depois tem um outro campo que tem 23 bits. Que é sempre o que sobra. Tá? Ok? E a gente vai ver, a própria instrução de jump aqui do MIPS, ela tem 26 bits. Certo? Ela tem 26 bits. Justamente porque, novamente, é o que sobra. Tá? Então, só para voltar aqui, deixa eu botar nessa tabela aqui que a gente já rabiscou na aula passada. E eu vou limpá-la novamente. Então, só pegando aqui as nossas instruções. O load, certo? A gente quer carregar uma instrução da memória. E ao carregar uma instrução, o que a gente tem que fazer na LU? A gente tem que usar a LU para fazer uma soma. A gente tem que calcular o endereço. Certo? E justamente por isso que a função que a gente vai colocar na LU é uma soma. A mesma coisa vale para o store. A instrução de store também faz uma soma. Ok? Então nós temos uma instrução que vai fazer uma soma. E tanto faz se eu vou acessar a memória, se eu com load ou para leitura, ou com store para escrita, não é muito relevante. A gente simplesmente vai lá e faz a soma para calcular o endereço. Então eu vou precisar calcular o endereço de qualquer forma. A próxima instrução é o branch equal. O branch equal ele precisa fazer uma subtração, quer dizer, ele precisa comparar dois valores. Certo? Para comparar dois valores, a gente precisa desse branch equal. Então o branch equal ele vai comparar, logo ele vai mandar fazer uma operação diferente, e a nossa comparação é uma subtração. Então a gente precisa fazer uma subtração desses valores para ter o efeito da comparação. Certo? E aí nós temos as instruções do tipo R. As instruções do tipo R, elas não vêm codificadas no opcode dela o que elas deveriam fazer. Elas vêm codificadas no campo funct. Então, para cada variação do campo funct, você vai saber o que fazer. Então, nós temos alternativas para fazer uma soma, subtração, AND, ou set on less than. Nós temos várias operações para fazer. Mas elas são todas codificadas no campo funct. Certo? Então, se a gente olhar nessa direção, deixa eu limpar esse aqui também. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um sinal de controle. Nós vamos ter uma unidade de controle, certo? Então, a unidade de controle está aqui em cima. E essa unidade de controle, ela vai, posteriormente, fazer chegar um sinal na LU. Só que o sinal que chega na LU, ele passa por um controle da LU. Relembrando, se for uma instrução de load, uma instrução de store, ou uma instrução, no caso de branch, você já sabe o que fazer. Então, o sinal que vier aqui, já diz exatamente o que fazer na LU. No entanto, se você tiver uma instrução do tipo R, aí você vai precisar pegar o campo funct. Certo? Ok? Então você vai pegar o campo funct. E aí você vê o que tem no campo funct e faz a operação referente a ele. Ok? Essa que é a ideia geral. Isso que a gente precisa fazer nesse momento. Tá? Então, com isso aqui, a gente consegue executar nossas instruções. A gente fez na aula passada algumas execuções. A gente executou 5 instruções diferentes. Lembram disso? Ok? Lembram dessa sequência? Ok? A gente vai fazer mais algumas hoje, mais para poder relembrar, certo? E depois a gente vai incluir uma nova instrução do tipo jump, certo? Relembrando aqui, a instrução do tipo R, qual a diferença dela em relação às outras? A diferença principal aqui é que ela vai precisar do campo funct aqui como controle da LU, certo?
ok? Se a gente pegar uma instrução do tipo load, o que ela vai fazer aqui, ela vai pegar essa mesma LU aqui, fazer a conta e ler um endereço. Ela lê aquele valor da memória e fornece esse valor de memória de volta para o nosso banco de registradores. A instrução de branch equal, o que ela faz de diferente? Ela faz de diferente que ela pega o endereço destino que ela quer, ou na verdade o offset, o deslocamento que ela quer, ela soma esse cara com o PC mais 4, faz a operação que ela precisa fazer, mas simultaneamente estão sendo lidos dois registradores e subtraídos um do outro. Então ela está fazendo aqui uma subtração. Certo? Está fazendo uma subtração. O resultado dessa subtração, se ele deu 0, a gente vai usar esse cara como controle. Então, o que a gente precisa para poder fazer um salto? Eu preciso, no meu caso, como é um branch equal, a gente precisa que o resultado dê 0. E se ele der 0, o sinal de 0 vai ter valor 1. Além disso, eu preciso de uma sinalização de que a instrução é um branch. Certo? Então, a gente precisa que esse sinal dê 1. Se esses dois sinais derem 1 simultaneamente, aí sim a gente vai ter 1 no MUX, permitindo que o resultado do endereço seja gravado no PC no próximo ciclo. Então, com isso, a gente consegue gravar o PC, a gente consegue ter um resultado no PC e alterar o PC para a próxima instrução. Ok? Tudo isso a gente faz num único ciclo. Certo? Tudo isso a gente faz num único ciclo. Como eu falei para vocês na aula passada, esse ciclo é bem grande, mas é um apenas. Ok? Na segunda parte desse capítulo, a gente vai transformar isso aí em mais ciclos. A gente vai gastar mais ciclos para executar uma instrução. Mas, nesse momento aqui, a gente está interessado apenas em garantir que o comportamento da instrução é esse. Tudo bem? Ok, senhores? Dúvidas, perguntas? Sem dúvidas, perguntas? Então tá. O que a gente vai fazer hoje? Qual a meta nossa para hoje? A gente tem... Eu quero aproveitar um tempo para a gente implementar o jump. Nosso pipeline não tem jump ainda. Certo? O nosso datapath, desculpa, não tem jump. Quer dizer, a gente não consegue executar uma instrução de jump. E depois a gente vai fazer um exemplo um pouco mais complexo. Ok? Esses são os nossos próximos passos aqui nesse momento. A instrução de jump. Como é que funciona a instrução de jump? Antes que vocês leiam tudo que está escrito lá, né? Certo? A instrução de jump, ela tem 32 bits no total, certo? 6 bits de opcode e 26 bits de offset. Como é que funciona o jump? Como é que você armazena o endereço do jump e como é que você calcula o destino do jump? Como é que você calcula o destino do jump? Bom, vamos lembrar aqui. Então a gente começa com 26 bits, certo? Se a gente multiplicar por 4, isso equivale a colocar um 00 no final, né? Tudo bem? Certo? Isso equivale a colocar um 00 no final. Quantos bits a gente já tem? Certo? Deixa eu colocar os 28 aqui embaixo. Bom, e a nossa meta é chegar em 32. Certo? Então isso aqui... Como é que a gente chega em 32 bits? Hein? Oi? A gente precisa de 4 bits, né? A gente precisa de 4 bits a mais. O que acontece aqui é que nesse momento, esses novos 4 bits aqui, a gente tem que definir um pouco de onde a gente vai pegá-los. Você pode colocar 0. Certo? Uma alternativa é colocar 0. Se você colocar 0, você está falando que todos os seus jumps saltam para a mesma região de memória. Salta para uma única janela. 2 elevado a 28 dá quanto? Como é que você faz essa conta rapidamente? 2 elevado a 20 é mega, certo? Então 2 elevado a 8 dá quanto? Oi? 256, 2 a 20 é mega, 256 megabytes. Okay?
Então, o que você vai fazer? Se você colocar esse cara como 0, você está restrito nos endereços entre 0 e 256 megabytes de memória. Certo? Você nunca vai conseguir fazer um jump para fora desse intervalo. Ah, mas eu não quero saltar tão longe. Tudo bem, mas seu programa pode estar lá em cima. Seu programa pode estar no primeiro gigabyte de memória. Quer dizer que ele salta bem distante, ele vai saltar para o início da memória, mas ele nunca salta para o meio da memória, nunca salta para o final da memória. Então a forma da gente fazer isso, certo? A forma que foi escolhida para fazer isso, é pegar esses 4 bits aqui do PC. Então, esses 4 bits aqui, certo? Eles vêm do PC. Os 4 bits mais significativos do PC. O que significa isso em termos de instrução, em termos de acesso à memória? Certo? O que significa isso? Isso significa que aqui está a sua memória. O MIPS tem um nome, ele chama de... Bom, ele tem um nome para esses blocos aqui de página, certo? E nós temos blocos de 256 megabytes, certo? Isso significa que dentro de um bloco desse, se você estiver dentro de um bloco desse, você consegue saltar para endereços aqui dentro. Seu jump consegue saltar para endereços aqui dentro, ok? Mas o seu jump nunca consegue cruzar essa barreira de 256 megabytes. Ele sempre vai saltar para dentro dos mesmos, daquele bloco de 256 megabytes que ele está. Ok? Mesmo que seu jump seja a última instrução desse bloco, ou melhor, a penúltima instrução desse bloco, mesmo sendo a penúltima instrução desse bloco, ele ainda precisa trabalhar dentro do intervalo de 256 megabytes. Ele não consegue saltar 2 instruções para frente, nesse caso, porque ele é a penúltima instrução, ele não consegue ir para o próximo bloco, mas ele consegue voltar para o início do próprio bloco. Então a gente consegue ir para o início do próprio bloco. Por que eu falei tem que ser a penúltima instrução? Porque se ele for a última instrução do bloco, a primeira coisa que você faz ao executar a instrução é somar mais 4. Então você já foi para o bloco seguinte, certo? E aí ele salta dentro do bloco seguinte, ele não vai saltar dentro do bloco anterior, certo? A probabilidade de você cair próximo dessa barreira de 256 megabytes é muito pequena, certo? Normalmente você não vai cair nesse intervalo. Mas essa é uma limitação das instruções de jump. Bom, mas voltando aqui então. Voltando aqui então. Certo? Como é que você faz então para juntar esses 3 pedaços distintos, certo? Nós temos 3 pedaços, certo? Nós temos o 00. Nós temos o 00 que está aqui no canto. Nós temos vários bits, são os 26 bits que vêm de imediato na instrução. E nós temos 4 bits que vieram do PC. Como é que você faz para juntar isso tudo? Bem simples. Simplesmente puxa fios. Certo? Então, você não tem problema em montar esse endereço final. Não exige nenhuma operação aritmética. Não exige nenhuma operação lógica. Exige simplesmente pegar bits de lugares e montar. Ok? Então, implementar uma instrução de jump significa pegar 3 pedaços lá, 2 bits de um lado, que são 0, 26 bits que vieram da instrução, certo? E 4 bits que estão no PC. Simplesmente puxa fios. Puxa 4 fios de um lado, 2 fios do outro, 26 fios do outro lado. Monta esse cara. Tudo bem? O jump, se aparecer uma instrução de jump, você tem que decidir se vai saltar ou não. Não. É um salto, certo? E você é incondicional. Isso quer dizer que se aparecer o jump, você fala, vai saltar e acabou. Ok? Tudo bem? Mais algum problema para a gente implementar o jump? O jump tem que ler algum registrador? Tem que gravar em algum registrador? Tem que ler da memória? Tem que gravar na memória? Então o jump vai ficar bem simples de implementar, não vai? Certo? Vamos voltar nesse aqui. Eu vou voltar na versão do load, certo? Só para a gente tentar montar essa instrução de jump. O que você faria para colocar a instrução de jump aqui? Vamos lá? 2 minutinhos para vocês conversarem com a pessoa que está do lado. Você não pode contar para isso. Ok? 2 minutinhos para vocês conversarem com a pessoa que está do lado. O que você faria para implementar? A gente já olhou um pouco a lógica. O que você faria aqui em cima? Pode escrever sua mão, não precisa desenhar isso tudo no seu caderno. Ok? E a gente volta e tenta resolver aqui. Você pode conversar com ele.
Então tem como dar um zoom alto. Bom, e aí? O que vocês acham que tem que fazer? Uma coisa interessante nessa situação é o que se pode fazer aqui. Vamos tentar em forma genérica. O que você pode fazer num circuito desse para incluir sua funcionalidade? Certo? Observa aqui, você pode pensar no primeiro momento que vou apagar isso tudo e vou fazer tudo do zero. Obviamente isso não faz muito sentido aqui, tá? Ok? O que você pode fazer? Você pode puxar novos fios, você pode criar sinais de controle, você pode fazer algumas unidades, colocar até uma unidade lógica aritmética se for preciso, pouco provável que você vai precisar, certo? Você pode pegar um somador, você pode colocar um registrador extra, ok? Então você pode colocar constantes no seu código, você vai precisar de constantes nesse caso, não vai? Certo? E você vai puxar fios. A ideia geral é que você vai pegar fios aqui, certo? E você quer colocar o seu sinal. Você pode aumentar a MUX, você tem um MUX que tem um certo número de entradas, você pode colocar mais entradas. Certo? Então, vamos começar um pouco de trás para frente aqui. Você quer gerar um novo PC, não é verdade? Você não quer gerar um novo PC? Não é isso que você quer? Certo? Então a gente vai supor que esse sinal aqui gerou um novo PC. O que eu preciso para gerar esse novo PC? Nós temos a primeira alternativa dele, a entrada 0, que é pegar PC mais 4. Serve para gente? Não. A gente vai ter que continuar com essa, não é verdade? Outra coisa importante é que quando você modifica um datapath para executar uma certa instrução, você não quer destruir as outras. Agora o meu processador só faz jump, não faz mais nada. Não resolve muito esse caso. Certo? Bom, a próxima alternativa desse MUX aqui é usar o controle do branch, quer dizer, ele vai pegar o cálculo do branch. Serve pra gente? Pode servir, né? Não é verdade? Mas a primeira ideia que eu vou tentar botar para vocês é a seguinte. Você pode sempre virar e fazer isso aqui. Uma outra entrada. Certo? Então o MUX agora tinha 2 entradas e vai passar a ter 3 entradas. Na prática, o MUX vai ter 4 entradas, mas eu não quis desenhar outra porque eu não vou usar agora. Então você pode botar só mais uma entrada ali. Ok? Só mais uma entrada ali. Só que tem um pequeno problema aqui. Fazer isso com o MUX, certo? Vai dar um trabalho, porque esse cara aqui, ele só gera um bit. Tá vendo? Então fica um pouco mais trabalhoso para a gente. Eu vou fazer uma coisa mais simples do que colocar uma porta aqui no MUX. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou botar um outro MUX no caminho. Certo? Eu vou botar um outro MUX no caminho. Oi? Desculpa? Pode. Você pode manipular. Só que você tem que lembrar o seguinte, você coloca um OU ali depois, você continua como um bit de saída. Se você botar um MUX de 3 entradas, você vai precisar de 2 bits nele. Tudo bem? Ok? E aí fica um pouco... Dá para fazer a lógica, mas estou pegando aqui para a gente tentar fazer algo relativamente mais simples para o resto, certo? Parece que, poxa, botar uma porta no MUX ou botar um MUX novo? Poxa, botar um MUX novo parece bem mais complicado. Mas vocês vão ver que vai ficar mais simples para a gente. A ideia é o seguinte, a gente vai pegar esse MUX novo, a saída dele é isso aqui. Então ele está nessa direção, tá? E a gente vai colocar uma outra entrada aqui. E aqui vai vir um sinal de controle. Certo? Esse sinal de controle, ele vai falar se é um jump. Tudo bem? Se não for um jump, 0. Eu vou botar o 0 embaixo, já que eu desenhei ele errado. Eu vou botar o 0 embaixo, certo? Se não for um jump, ele continua tudo como estava antes. Se for um jump,
ele faz algo diferente. Tudo bem? Certo? O que significa esse algo diferente? O que ele tem que fazer desse algo diferente? Diga. A outra entrada? Você pode fazer isso. O que vai acontecer? Observa que eu não estou querendo desabilitar a nossa LU. Certo? Então, o que vai acontecer? O sinal de 0 da saída dela pode ficar entre 0 e 1. Mas eu posso botar o sinal de branch como 0. Aí eu posso forçar que essa entrada seja 0, a outra entrada, certo? E o branch seja a combinação 1, 0. Então é possível fazer. Mas você notou que eu tive que mexer um pouco na lógica dos outros? Garantir algumas coisas? É possível, plenamente possível, certo? Ok? É plenamente possível. A gente está tentando isolar o sinal só para poder ficar um pouco mais fácil. Você não achou que ficou mais fácil um pouco? Oi? Não tem certeza ainda? Bom, então vamos calcular o endereço e depois a gente volta a avaliar aqui, cara. O que nós vamos fazer aqui agora? A gente precisa aqui do novo endereço, não é verdade? Eu só estou desenhando esse quadrado aqui para a gente poder ter noção do que ele tem. O novo endereço, como a gente já tinha visto aqui, olha, esse novo endereço ele tem 3 pedaços, certo? Nós temos os 4 bits mais significativos do PC, 26 bits da instrução e 2 bits zeros no final, certo? Os 2 bits zeros eu já vou colocar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Tudo bem? Então você pode colocar uma constante, tá? Você pode colocar uma constante. A gente precisa buscar 26 bits da instrução. Onde é que está a instrução aqui? Certo? Nós temos a instrução saindo daqui, não é verdade? Não é daqui que está saindo a instrução? Não está saindo desse ponto? Os 32 bits saem dali. Então a gente vai pegar e vai puxar esse cara para lá. Como eu só estou desenhando isso aqui, a gente vai puxar um fio por cima de tudo, certo? É claro que vocês não fazem isso no dia a dia, ninguém vai fazer um diagrama desse. Imagina se a gente colocar 10 instruções desse jeito, perdeu completamente o sentido. Mas aqui fica um pouco mais fácil até da gente visualizar o que está vindo, certo? Então a gente vai pegar a instrução do bit 26 até o bit 0. Desculpa, do bit 25 ao 0, né? São 26 bits. Tá? Do bit 25 até o bit 0. Então é isso que a gente vai fornecer lá para cima. O que mais que a gente tem que fazer? Tem que pegar 4 bits do PC, né? 4 bits mais significativos do PC. Vamos pegar esse cara daqui. Ele está... Vou aproveitar que ele está aqui pertinho, tá vendo? Tá vendo que ele chega aqui em cima? Tá vendo? Ele chega ali perto do MUX, o PC mais 4. E eu vou trazer para cá. Só que é do bit 31 ao 28. Certo? Tudo bem? São os 4 bits mais significativos. E aí pronto. Uma coisa interessante é que a gente criou um sinal de controle, a gente não precisa gerar esse sinal nesse momento, a gente já pode supor que esse sinal está sendo gerado pela unidade de controle. Apareceu um jump, o que vai acontecer? Ele sobe o sinal do jump, certo? E isso aqui é calculado o tempo inteiro. Todas as vezes aquele valor daquele registrador vai ser calculado. Em alguns momentos eu vou pegar esse valor e vou colocar para executar. Pronto, vocês acabaram de colocar mais uma instrução no registrador. Poderia. A gente vai ver que mais para frente é bem importante a gente pegar o PC mais fácil pelas próximas implementações. Então, observa que somar 4 ao PC é algo que você pode fazer de imediato. Manda o PC para a memória e já soma 4. É justamente por isso que a gente vai trabalhar sempre com o PC mais fácil. Tá? Então, você poderia fazer antes, sem problema, mas por definição no MIPS, a gente sempre faz as contas sempre em relação ao PC mais fácil. Isso. Como assim? Antes de chegar nos registradores, como assim? Já, instantaneamente. Observa que isso acontece nesse canto aqui, né? Certo? Acontece nesse canto. Ó,
que está acontecendo o que você está falando. Então, na hora que você pega o valor, você já faz essa operação. Isso, você está mandando. Você está fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso. Alguém vai ser escolhido, mas você está sendo preventivo. De certa forma, isso é a primeira coisa especulativa que você faz no seu processador. Okay? Vendo como assim? Na instrução de jump, observe que a instrução de jump só pega os 4 bits mais significativos, certo? Mas na instrução de branch, certo? O branch, que é um salto condicional que soma totalmente ao PC, e é feito aqui embaixo, ó, que usa esse componente para somar ao PC, o branch é sempre em relação à próxima instrução. Então o branch já é em relação ao PC mais 4. Em outras linhas, o endereço já foi subtraído de 4 em algum momento. Ele é somado com 4, exatamente. Por definição é isso. O que acontece? A gente vai ver que nas próximas implementações, quando a gente começar a implementar em pipeline, a gente vai detectar que é mais simples para você se você pudesse incrementar o PC desde o início. Isso é uma coisa que você pode adiantar e usar e economizar recursos. Se você pensar o seguinte, só para dar a ideia intuitiva disso, depois a gente olha. Imagina que agora você vai gastar vários ciclos para rodar uma instrução. Tudo bem? Pensa nessa forma. Você vai gastar vários ciclos para rodar a instrução. No primeiro ciclo, você tem que buscar a instrução na memória, não tem? Certo? Primeiro ciclo. Você está usando a LU para isso? Não, né? Então, no primeiro ciclo, você vai somar 4 no PC. Então, você usa a LU que você vai usar lá na frente, você usa ela no primeiro ciclo para somar 4. Então, você está fazendo uma operação enquanto você faz outra que tem que esperar. Certo? Então, intuitivamente, é bom para você somar 4 no PC logo desde o início. Você está adiantando uma operação. E aí não gera um problema tão grande para o resto do seu código, observe que a gente mudou um pouco a noção, a definição das instruções, mas elas não perderam a expressividade delas. Okay? Então você está fazendo um branch que é em relação sempre à próxima instrução. Ok? Tudo bem? Bom, com isso a gente conseguiu fazer o jump funcionar. Vocês conseguiriam fazer outras instruções? Hein? Outras tipo, exatamente. Essa é a ideia. Certo? Deixa eu só comentar um negócio que eu acabei pulando sem querer. A gente falou aqui a instrução do tipo R, e eu não sei se vocês notaram que nesse DataPath apareceu esse MUX novo aqui. E apareceu um MUX novo e apareceu um sinal de controle novo. Vocês haviam notado esse MUX aqui? É difícil de ver, né? Certo? O que aconteceu com esse MUX novo? O que é esse MUX novo? O que acontece é o seguinte, as instruções, só recapitulando aquela tabela nossa, se a gente tiver uma instrução do tipo R, a gente grava o valor no RD, não é verdade? Agora se eu tiver um tipo load, eu gravo no RT. Então eu tenho que escolher em qual registrador que eu vou gravar. Certo? Então foi colocado um MUX novo nesse DataPath. Certo? Foi colocado um MUX novo aqui. Esse MUX vai escolher em qual dos dois registradores, certo? Se é o RD ou se é o RT que a gente vai gravar a nossa instrução. Tá? Basicamente, esse MUX vai indicar se você está usando um load ou não. No momento, e posteriormente ele indicaria se você está usando uma instrução do tipo R ou uma instrução do tipo I. Tá? Tudo bem? Bom, senhores, já que a gente falou em instruções do tipo I, lembra daquelas instruções que tem imediatos? Deixa eu só voltar aqui e mostrar a implementação deles aqui, certo? Eu tenho um slide que a implementação é razoavelmente parecida com a nossa, exceto que a gente colocou mais alguns campos e tentou desenhar de forma diferente, certo? Então, só para mostrar, a gente tem o MUX anterior estava aqui, foi colocado um MUX novo, onde esse MUX novo recebe um sinal de controle chamado jump, certo? Eu não tinha olhado aqui, mas a gente tinha certeza que esse sinal ia se chamar jump, ok? Então, a criatividade não é muito necessária aqui para o nome do sinal. Uma das saídas dele recebe exatamente o sinal que vinha anteriormente, e a outra recebe o cálculo nosso, certo? Ela recebe o que a gente precisa calcular aqui. O que a gente vai precisar calcular? A gente precisa, aqui ele está mostrando que faz um deslocamento para a esquerda de 2.
no fundo a gente mostrou colocar um 00 no final, é a mesma coisa, certo? Então, pegar no caso o offset e colocar isso aqui. Aquele sinal que eu passei correndo pelo circuito, certo? Ele passa por aqui no canto, ó. Um pouco mais organizado, certo? E ele também pega o PC mais 4 do bit 31 a 28, igual a gente pegou. Então ele faz exatamente a mesma operação nossa, só que está com um desenho um pouco mais organizado nesse momento. Ok? A gente não precisa fazer nenhuma operação na LU, a gente não grava em nenhum registrador, a gente não lê na memória, não escreve na memória, certo? Os outros sinais serão todos estabilizados. Ok? Tudo bem? Feito? E agora, qual outra instrução que a gente vai fazer? Oi? A SLT é do tipo R. Ela é bem... Você passa o... Hein? Branches já fizemos. Eu queria fazer... Esse aqui a gente não fez. Essa não tem suporte lá ainda. Então a gente vai ter que mexer um pouquinho. Tá? Ok? Essa é a instrução. Tudo bem? Ok? Eu passo o trabalho para vocês. Eu vou voltar naquele slide, porque aí vocês conseguem prestar atenção um pouco ou trabalhar com ele. Está fraco. Eu tenho uma versão dele que está mais forte aqui. Essa versão aqui está sem o branch, está sem o jump, certo? Mas ela está mais forte do slide. Acho que é melhor deixar isso aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá então? A gente quer fazer o quê? ADDI. Vamos lá? 5 minutinhos para vocês. Conversa com quem está do seu lado. E depois que terminarem, troca, olha para a pessoa que está atrás de você.
Bom, só para poder pegar aqui. Essa instrução, quanto menos coisas a gente usar, melhor para ela. Certo? Quanto menos coisas a gente usar, melhor para ela. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar. O que a gente precisa fazer para um load? O load tem um imediato, não tem? O que você faz com o imediato do load? Soma com o registrador, não é? E manda para a memória. Opa! Tira a memória. Se você pegar exatamente, o load não vai receber um imediato. Recebe extensão de sinal. Vem para cá. Soma. E soma com o registrador. E aí aqui a gente vira e manda ele fazer uma soma. Sai um valor. Só que esse cara eu não quero mandar para a memória. Então eu não vou mandar ler da memória ou escrever da memória. A gente vai botar 2 zeros aqui. O que a gente faz? A gente pega isso aqui. Traz ele para cá. Ele vai passar por baixo automaticamente também. Então a gente vai ter que, ao contrário do load, a gente vai ter que colocar isso aqui como valor 0. Tudo bem? A gente vai passar o sinal por baixo. Ele volta e vem aqui para ser gravado. A gente ainda precisa ativar esse outro sinal de controle para escolher qual registrador que vai ter que ser gravado. Mas a gente consegue implementar quase usando os mesmos sinais de controle de novo. Oi? Robô? É uma característica bem interessante, certo? Isso aí vem muito de arquiteturas RISC, certo? As instruções, por serem simples, elas reaproveitam muitas coisas de uma das outras. Certo? O que é legal. Certo? O que é muito bom. Diga. Não, isso aqui, essa ideia dele aqui, certo? É a ideia inicial da arquitetura. Se a gente avançar uns 7 ou 8 slides, a gente vai ver uma implementação mais realista. Tá? Então, certo, a gente está pegando a ideia inicial de como implementar um processador capaz de executar essa função. Então, assim, isso aqui é conceitual mais básico. Certo? O que vai acontecer? A gente vai começar... Deixa eu mostrar cenas dos próximos capítulos antes de acabar esse capítulo. Presta atenção nessa figura, certo? Olha bem, essa figura que você está vendo aqui, e vê se você consegue achar similaridade se eu der um zoom out nela com essa daqui. Está vendo? Então a gente só vai reorganizar os componentes, mexendo um pouco no sinal de controle, e vai fazer a implementação que a gente chama de pipeline. Isso é o próximo tema nosso para frente. Tá? O que significa isso? Esse cara aqui ele gasta mais tempo para executar uma instrução
Ele gasta mais ciclos para executar essa instrução, mas gasta menos tempo para executar. Okay? Os ciclos são menores. Então a gente vai conseguir organizar. E processadores hoje em dia eles têm pipelines. Certo? A gente está falando de pipeline de... Nesse caso do MIPS aqui, é um pipeline de 5 estágios, e aí os processadores começam com pelo menos 5, vão para 7, 9, 13, 23, perfeito. Então aí depende um pouco do seu processador. Certo? Mas em linhas gerais, quando a gente chegar no processador pipeline, esse é um processador implementável, você vai encontrar processadores similares àquele ali. Só que assim, nessa disciplina a gente não vai ver todas as instruções necessárias para o processador, certo? A gente não vai trabalhar com todas elas aqui. A gente vai ter uma noção geral, da mesma forma que eu falei para vocês. Como é que você coloca o ADDI? Ele está aqui, certo? O jump, o jump foi pouca modificação que teve que ser feita, certo? Tudo bem? Mas a gente já sabe colocar essas instruções. Bem? A gente vai ver mais para frente. Pipeline, isso aqui a gente chama de data path, ou tradução boa do português que eles gostam de fazer, caminho de dados. Eu não acho muito interessante, mas vamos lá. O que significa isso? É por onde os dados trafegam no seu processador. Pipeline é uma forma de implementação que você vai ter no mesmo data path. Esse aqui é um data path monociclo. O que significa isso? Ele gasta um ciclo por instrução. Subiu o clock, trabalha, desce o clock, trabalha. Subiu o clock de novo, a instrução está pronta e guardou o resultado dela. É isso que vai acontecer. Certo? O que nós temos agora? O que nós vamos ter quando a gente fizer um pipeline? O pipeline vai ser capaz de manter, o exemplo nosso, ele vai ser capaz de executar 5 instruções simultaneamente. Não, vai ter 5 pedaços de instruções sendo executadas simultaneamente. E aí a gente vai tentar tirar proveito disso para ganhar desempenho. Por outro lado, vão gerar alguns outros problemas. Tudo bem? Bom, só voltando aqui, esqueci seu nome. Fernando. O Fernando pediu para a gente detalhar um pouquinho mais, para a gente olhar como é que a gente vai pegar um sinal binário e levar a algum comportamento de instruções. Certo? Só para a gente tentar ligar algumas coisas que a gente já viu até agora e dar um exemplo mais direto aqui no nosso processador. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ilustrar alguns componentes separadamente, certo? E depois a gente faz a ligação deles. O primeiro componente separado que a gente vai fazer é o nosso PC, que, como sempre, eu começo com o endereço 1000, certo? 1000 é o meu endereço inicial de exemplo, certo? Então, o que acontece? O PC tem um valor 1000, tá? Aquele valor em binário 1000 ali dentro, certo? O que acontece é que todo ciclo de clock, ok? O PC pega o endereço que está aqui antes e guarda dentro dele. Guardar dentro dele significa passar esse endereço para frente, certo? Então, o PC sempre está com o endereço dele sendo gerado naquele fio. Então tem um fio ali que está sempre com 1000. No próximo ciclo de clock, por exemplo, se for uma instrução que não fez salto, ele vai para 1004, 1008, então ele sempre tem esse valor. Ok? Então se você pensar nesse componente isolado, e à medida que a gente for crescer o processador, vale muito a pena você pensar nos componentes isoladamente e garantir que eles vão funcionar com aquele comportamento isoladamente e em grupo, certo? O que acontece? Então, nesse momento, o valor 1000 foi enviado para a memória. Ok? Ele foi enviado para a memória como endereço. E a gente quer ler o que tem lá. O que vai vir daquele lugar? O que nós vamos receber de lá? Nós vamos receber 32 bits. Certo? Esse que é o ponto mais importante para a gente. Daqui saem 32 bits. Exatamente o que está marcado aqui nesse campo. 32 bits. O bit 31 é o bit 0. O que tem ali? 32 bits binários. Okay? 32 bits. Certo? Esses 32 bits, nós temos que separar alguns pedaços deles. Certo? 6 desses bits vão vir para a lógica de controle. Instantaneamente. Então você vai pegar 6 fios e puxa esses 6 fios para a lógica de controle. Ok? Tudo bem? Certo? Então você traz 6 bits para a nossa lógica de controle. Eu vou voltar aqui numa tabela que a gente tem. Certo? São esses 6 bits aqui do campo, certo? São esses 6 bits que nós temos aqui. Certo? Cada instrução tem uma codificação diferente desses 6 bits. Tudo bem? Eu vou pegar o branch, que é o único que está sozinho numa linha. Tá? Só para servir de exemplo e fica mais fácil para a gente. Tá? O branch é o único que está sozinho nessa linha. Certo? O que significa isso? Significa que se a gente tiver uma instrução de branch, a gente vai ter nesses 6 bits o valor 4. Vai ter 4 naqueles 6 bits. O que tem nos outros bits? Não sei.
Não estou preocupado ainda, mas nesses 6 bits aqui eu tenho 4, o valor 4. Certo? O que significa isso? Significa que esse cara tem 0, 0, 1, 0, 0, 0. Essa é a codificação binária dele. Tudo bem com vocês? Apareceu esse valor 4. Bom, relembrando um pouco de circuito lógico, certo? Relembrando um pouco de circuito lógico, não precisa relembrar muito, certo? O que a gente vai ter aqui? Se a gente tiver uma instrução de branch equal, eu quero que a gente vai fazer uma tabela verdade, ok? E quando aparecer aquele valor 4 de entrada, eu quero gerar a LUOP igual a 0,1. Tudo bem? Então a gente vai colocar todas as entradas que nós queremos, aqui são todas as situações nossas. Quando aparecer essa, eu quero que gere 0,1. Tudo bem? Então a nossa lógica de controle, aqui, certo? Ao gerar o ALUOP, ela olhou o 4 que apareceu, então aqui apareceu o valor 4, não é verdade? Ok? E ela veio para esse sinal aqui e gerou o valor 0,1. Tudo bem? Ok? Mas ela não fez só isso, não. Ela olhou o 4 ali e ela gerou, tem a lógica para gerar cada um desses caras. O branch não grava no banco de registradores. Então, quando entrar o 4 lá no opcode, o reg-write vai ter valor 0. O branch não grava no banco de registradores. Certo? O branch não grava, na verdade o branch ele faz a operação da LU com 2 registradores. Então, quando entrar esse 4 aqui no início, a LU source vai ter que ser 0 também. O branch não faz nenhuma leitura da memória. Então, quando aparecer, certo? Cadê o main read? Quando aparecer, então, o 4 na entrada, main read vai ser 0. Da mesma forma, main write vai ser 0. Porque o branch não faz nenhuma operação com memória. Tá vendo? Então, nossa lógica de controle, quando tiver esse 4, você vê todas as entradas necessárias dela, né, todas as entradas possíveis dela, e você calcula o valor de saída. Com isso, você monta um circuito lógico que faz essa conversão. Ok? Você monta um circuito lógico que faz essa conversão. A gente vai falar um pouquinho sobre esse circuito daqui a pouco. Esse main to reg é irrelevante para a gente, eu vou colocar um 0. Tá? Só porque ele vai ter que botar um valor. Certo? A gente botaria x na tabela verdade, mas no final isso vai ser transformado. E o branch, obviamente, o sinal de branch vai aparecer como 1. Né? Ele é um branch. Certo? Além disso, como ele não grava no banco de registradores, eu vou colocar o regdest igual a 0, mas entraria um x aqui. Certo? O que significa isso? Aparecer um sinal 4 de entrada, você vai e gera todos aqueles outros. A gente vai falar isso aqui, tem várias formas de você fazer esse sinal, fazer esse controle, fazer essa conversão, certo? Uma delas é aquelas mega tabelas verdades que vocês aprenderam, passa mapa de Carnot, passa tudo mais. Acredito que vocês lembrem pelo menos desses nomes ou desses dados. Não, cara, não se preocupe. Okay. Alguém fez assim, ó. Okay? A gente não vai precisar fazer isso aqui. Mas vocês entendem que isso é possível. Tudo bem? Ok para vocês? Você poderia pegar, montar a tabela verdade, calcular cada um dos elementos. Uma outra forma que a gente pode fazer é a seguinte. Existe uma outra forma de você montar esse controle, certo? No fundo é uma versão mais elaborada do que eu vou falar aqui, mas existe uma outra forma de montar esse controle. A ideia geral é o seguinte. Quantos bits eu tenho de opcode mesmo? 6 bits de opcode. Quantos valores eu posso representar com 6 bits? 2 elevado a 6, certo? Que dá 64. Então nós vamos ter 64 valores. Pensa numa tabela de 64 linhas. Tudo bem? Pensa numa tabela de 64 linhas. Ok? E aí, vamos só pegar a quarta linha dessa tabela. Ou melhor, na verdade a linha 4, né, que seria a quinta, que a gente vai 0, 1, 2, 3, 4, tá? Mas a linha de endereço 4. Tudo bem? Eu vou voltar aqui no nosso diagrama, só tentando recapitular. Esse sinal aqui tem 1 bit, esse sinal tem 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem que gerar 9 bits de sinal de controle. Tudo bem? O que a gente pode fazer? A gente pode colocar 9 colunas nessa tabela. No fundo, tem duas colunas. Aqui eu teria uma coluna de 2 bits, então seriam 8 colunas, tá? Ok? Então vou tirar 1 bit aqui, eu teria essas colunas aqui. O que você faz? A primeira coluna nossa vai ser reg-write.
Então essa coluna aqui vai ser o read write. Okay? O que você faz então? O branch, que é opcode 04, o que ele tem como read write? Ele grava no banco de registradores? Não. Então ele vai ter 0. Ok? Então aqueles valores todos que a gente escreveu lá, certo? Você vem e preenche nessa linha. Ok? Então uma forma simples de você fazer essa lógica de controle é montar uma tabela, uma pequena memória, certo? De acordo com o valor do opcode que apareceu ali, você lê o valor dali e manda os bits certinho para os seus lugares. Essa é uma forma, você não precisa fazer lógica. Certo? Você pode implementar a lógica como uma tabela. Essa tabela aqui é muito chamada de lookup table. Já ouviram falar lookup table? Agora sim, né? Entenderam para que serve? Vocês devem ter visto lookup table pequenininhos às vezes, né? Exemplos pequenos, né? Esse exemplo nosso aqui tem 64 linhas por 9 bits de largura. Certo? Ok? Então, você precisa dessa quantidade inteira para fazer. Dá para simplificar? Dá. Você pode começar a tentar mapear, olhar que alguns bits são sempre repetidos e tentar melhorar. Mas, em linhas gerais, a gente faz essa coisa grande. O que acontece é que se você pegar um processador mais elaborado, certo? Ele tem tabelas de conversões. Certo? Ele usa bastante tabelas de conversões. Então, você sempre pode implementar ou como lógica ou como tabela. Tudo bem? Ok? Então, a gente consegue gerar esses valores. Certo? Ao gerar esses valores, o que significa isso? Eu comandei cada uma das unidades do processador. A gente comandou cada uma das unidades. Na verdade, eu tenho sinais de controle corretos para cada uma delas. O que acontece é que se a gente tem uma instrução de branch equal, eu não dei o nome para os registradores. Mas vamos supor que a gente tem o valor aqui, ó, nesses bits aqui, a gente tem o valor 7, e nesses bits aqui a gente tem o valor 3. O que significa isso? Que eu vou ler o registrador 7 e vou ler o registrador 3. Ok? Então a gente vai ler o registrador 7 e vai ler o registrador 3. Qual o valor que você quer no registrador 7? 10. Então vai aparecer, eu vou fornecer o 7 nesse sinal, certo? E vai aparecer o valor 10 aqui. Certo? Aí a gente vai pegar o registrador 3, vamos supor que a gente também tem o valor 10 aqui, só para fazer ele saltar, senão perde a graça. Ok? Então o que vai acontecer? Vai aparecer o 10 aparece aqui, e como a gente sabe que o ALUOP é 0,1, significa que a gente vai fazer uma subtração. Como a LU estava esperando, se você mandar 0,1 para ela, ela faz a subtração. É claro que para a gente aqui, a gente vai colocar um sinal de menos, isso é suficiente para a gente. Mas passa o valor binário 0,1, tudo bem? Bom, passou o valor binário 0,1, mandou fazer uma subtração de 10 menos 10. O que significa? O nosso resultado vai ser 0, e dentro da LU tem um comparador para ver se esse resultado foi 0. Se ele foi 0, aparece o valor 1 aqui em cima. Esse valor 1 chega aqui, certo? E junto com o valor 1 aqui de cima do branch. Tá vendo? Ok? Ao chegar esse valor aqui, a gente tem um end, um E. E o E vai dar como resposta 1. Certo? E aí é que está o nosso próximo passo. Se o E deu como resposta 1, significa que a gente escolheu a entrada de baixo da LU. Certo? A gente escolheu... Deixa eu só... Isso aqui não tem nada a ver, né? Tá? O título aqui não tem nada a ver com essa história. Tá? O branch não é do tipo R. Certo? Então o que acontece? A gente escolheu essa entrada aqui de baixo. E essa entrada aqui de baixo fez o cálculo do endereço destino do branch. A gente já fez esse cálculo veio para cá. Então já foi pego, por exemplo, o PC mais 4, certo? E já foi pego o próprio endereço que eu tenho que somar, que é um pedaço da nossa instrução. Então isso tudo já foi pego, já chegou até aqui. Então ele calculou o novo endereço. Tudo bem? Que é só uma LU que está passando o sinal. Esse novo endereço volta até o PC. Ok? Aí ele rodou uma instrução. Repete esse passo e vai rodar cada uma das outras. Tudo bem? Confortável com isso? Ok? Legal com esse modelo? Certo? Isso vai acontecendo instrução por instrução. Você consegue colocar esse cara para rodar uma instrução. Esse é o ponto interessante. Tá bom? Então a gente consegue garantir que esse processador rode cada uma das instruções que nós temos até agora. Certo? Voltando aqui, a gente tem a questão, certo, dele implementado, dos jumps implementados aqui. Tá?
Então esse é um ponto importante, a gente já tem os jumps implementados aqui no nosso DataPath. E só para poder dar alguns detalhes para vocês, uma característica bem importante de desempenho, nesse caso do DataPath, é o seguinte. Primeiro, se você tiver uma instrução que gasta muito tempo, qual vai ser o período do seu clock? Vai ser grande, porque esse DataPath executa todas as instruções em um único ciclo. Então, quem vai dizer o tamanho desse ciclo? A instrução mais lenta. Certo? Você pode ter instruções mais rápidas e mais lentas. Só para dar um exemplo, lembra do jump? Que a gente acabou de falar? O jump usa essa LU aqui? Não. Ele usa essa memória? Não. Ele usa essa outra LU aqui? Hein? Não, essa também não usa. Ele usa a de cima daqui. Ele usa essa daqui. Ele usa o banco de registradores? Não. Quer dizer, o jump é uma instrução super rápida, não tá? Ele praticamente, o que ele faz de operação? Pega os bits de um lado do outro, junta e manda embora. Ele só junta esses bits. Ele gasta muito tempo para ser lido da memória, mesmo tempo que os outros, certo? Então não dá para ser mais rápido, certo? Ele gasta o mesmo tempo que as outras para ser decodificado. Então ele é decodificado também. E de repente está pronto. Porque ele pega os bits dos lugares e manda selecionar. Já botou o sinal de controle lá, os bits estão todos prontos. Você não tem que esperar nenhuma outra unidade para funcionar. Certo? Então, a gente simplesmente, essas unidades marcadas aqui não vão ser utilizadas. Então, o jump é uma instrução bem rápida. Agora, vamos pensar na instrução de load. O que acontece com o load? O load lê do banco de registradores, não é verdade? O load usa essa LU? Bom, o load, é claro, toda instrução é lida na memória, né? Não dá para fugir. O load também vai ser processado na unidade de controle, não é verdade? O load lê da memória? Faz acesso à memória? Faz, né? E mais uma outra coisa, né? Depois que ele fez esse acesso à memória, ele vem aqui e usa o banco de registradores de novo. Não é verdade? Ele vai guardar o valor. Olha bem, então o load não só usa o banco de registradores, como ele usa duas vezes. Certo? Ele acessa a memória duas vezes, né? Uma para instrução e outra para dado. Certo? Ele usa a LU. Então o load é uma instrução bem demorada. O que a gente está falando? Que o nosso ciclo é dado por essa instrução mais lenta. Certo? Essa instrução vai trabalhar com o nosso ciclo. Certo? Então, nosso caminho crítico é a instrução de load. O que ele tem que fazer? Ele tem que ser lido da memória, tem que acessar o banco de registradores, usar a LU, usar a memória de dados e usar o banco de registradores de novo. Certo? E aí... Oi, diga. Um ciclo. Vai ser o mesmo, exatamente. Esse é o ponto do DataPath monociclo. E uma outra coisa importante é que não dá para você trocar o período do clock tão rápido para executar duas instruções de frequências diferentes. Você sabe que seu processador pode alterar a frequência hoje em dia, certo? Tem processadores que podem alterar. Mas uma alteração de frequência é da ordem de microsegundos. Certo? Então, você quer um processador trabalhando com GHz, você não vai ficar alterando a instrução de a duas frequências de uma para outra. Você não tem essa velocidade. Tá? Então, o que acontece? Você não tem uma forma de fazer essa instrução ficar mais rápida, a não ser que você mexa do jeito que você executa as instruções. Certo? Então, um princípio de projeto interessante, que é fazer o caso mais comum, mais rápido, certo? A gente está violando. A gente não está seguindo essa ideia. Quer dizer, uma instrução, a load não é a instrução mais comum. Se você pegar a instrução de add, ela é mais comum que a load. Ela gasta menos tempo. Não que a jump seja a mais comum de todas, tá? Mas se você tem o load, não é a maioria, a gente sabe disso. As instruções de acesso à memória são tipicamente 1/3 do seu programa faz acesso à memória. Então as outras instruções representam 2/3 do seu programa que você deveria ser capaz de usar. Ok? E aí, o que a gente vai fazer então, logo depois, é melhorar o desempenho do processador usando pipeline. A gente não vai falar sobre isso hoje, certo? Mas a forma de melhorar isso aqui é usar pipeline. Ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas, senhores? Não? Então, eu vou fechar essa parte aqui por hoje e a gente vai entregar o teste para vocês. Ok? Tudo bem? Como é que vocês foram no teste? Por quê? Porque não caiu o Prolog? Hein? Porque não caiu o Prolog? O que é esse Prolog?
Mas ninguém olha bem. Sabe que eu fazem 13 linhas de prolog? Ah, essa daqui é um pouquinho mais só. Aí? Na verdade, se você pegasse as instruções de manipulação de pilha, provavelmente daria umas 12 linhas. Né? Tem que dar um número par e você faz push e pop, lembre-se disso, né? Ok, dava 10 linhas só de manipulação de pilha. Oi? O quê? Era muito grande, né? Certo. Bom, não lembrava metade das operações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar para vocês, certo? E eu vou entregar a prova para vocês vão dar uma olhada e depois a gente faz uma solução para ela. Melhor fazer o contrário, né? Ou não? Entregar melhor? Oi? Então tá bom, ok. Eu vou deixar o teu gabarito aqui do lado, quem quiser olhar então. Falou?